Olá, meus amores! Mais uma vez estamos aqui para aquele bate-papo sobre comportamento. E o tema de hoje vai ser sobre gestão de sentimentos. Como eles surgem? Como controlar os sentimentos? Qual a influência do pensamento no que eu sinto? Essas e outras questões nós abordaremos no tema de hoje. Meu nome é Simone Ricieri, eu sou terapeuta e você está no canal do Vida em Ação. Vamos bater um papo? E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o que acontece com os nossos pensamentos. Que tipo de sentimentos eles nos causam? Como surgem as emoções e como isso tudo afeta o nosso comportamento. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite a oportunidade, vai lá, se inscreva, dê o seu joinha, mande um comentário ou faça sugestão de um tema. Não se esqueça de que nós estamos aqui por você e para você. Esse trabalho é para enriquecer o seu conhecimento na área do autoconhecimento. E agora nós vamos falar um pouco sobre gestão de pensamentos e sentimentos, que influenciam tanto o nosso dia a dia. Pense que você hoje pode ser o protagonista da sua história ou simplesmente um coadjuvante, não importa, mas você acaba desempenhando vários papéis no seu dia a dia. Mãe, dona de casa, profissional, tem um emprego liberal, não importa, você ter uma atividade. Existem ainda aquelas mães que acreditam que por não trabalhar fora, não devem o seu devido reconhecimento. Balela. Ela sempre vai ser muito bem reconhecida e se não for, estão perdendo tempo. Porque a mãe é um papel integral, 24 horas. Aquela que toma conta do filho quando ele está doente, que toma conta da comidinha, da segurança, do aconchego, afetividade. São muitos papéis dentro de um só de ser mãe. Muitas tarefas. E isso que torna a mulher tão interessante. Não vamos esquecer dos pais que têm um papel importante nessa jornada. E por acaso insubstituível. Muitas vezes nós queremos até evitar que um pai que por algum motivo esteja ausente da vida do filho, a mãe esteja preocupada em tomar esse lugar para que o filho não sinta uma dor, uma ausência, uma saudade. Isso não existe, mãe. Isso não existe. Cada um tem o seu papel. Não se sobrecarregue com essa responsabilidade. Essa cobrança é em vão. Cada um sempre vai ter o seu papel na vida do seu filho. Eu estou dando um exemplo de gestão de pensamento e sentimento porque este é um dos maiores focos que nós temos hoje, uma demanda muito grande por causa da pandemia. Todos estamos ou ficamos muito tempo em casa, né? Muito próximos, mães, filhos, maridos, pais, cada um desempenhando o seu papel nas suas dificuldades, nas suas aventuras e desventuras, nas suas alegrias e frustrações, porque a nossa forma de pensar e sentir muitas das vezes é adequada ou não a uma situação que nos apresenta. Lidar com imprevistos, aquilo que nós não estamos pensando, por exemplo, é uma situação desafiadora. Para muitas pessoas, desconfortável, que gera sofrimento. Então, um treino para situações desafiadoras, para pensar de forma diferente e buscar soluções para aquilo que você nem havia pensado. Por isso que o terapeuta vai estar sempre do seu lado, ou aquele amigo que você confia, e nós já conversamos sobre ele, pai, mãe. Existem pessoas que queiram o nosso bem maior do que pai e mãe. Para alguns casos, infelizmente, isso acontece. Mas na sua maior parte, eu
Pelo menos quero acreditar que pai e mãe estão aqui para ajudar, apoiar, orientar os seus filhos. Porque hoje o assunto está muito em torno da família, porque eu quero estar perto da família hoje. Eu quero falar com você, pai, eu quero falar com você, mãe, das dificuldades que você pode estar tendo no trabalho que você desenvolve dentro da sua casa, o trabalho que você precisa apresentar fora da sua casa para sua chefia, o negócio que pode não estar indo muito bem, ou o contrário, estar indo muito bem, não importa. Tudo demanda um certo equilíbrio para que os nossos pensamentos e sentimentos estejam alinhados com o ambiente em que nós estamos inseridos. Eu, mãe, preciso estar alinhada com meu marido e os meus filhos para que eu esteja de fato me sentindo bem. Para que lá na frente eu não me arrependa ou não me culpe por algum problema, algum erro, algum momento de abstração que é natural do ser humano. Mas por que essa tendência tão grande que o ser humano tem de se culpar por aquilo que fez ou deixou de fazer? Mera vaidade. Muitas das vezes, essa culpa não está ao nosso alcance, nós não conseguimos enxergar, perceber, porque já estamos agindo num padrão natural, na pressa, na correria, querendo dar conta de muitas coisas. E para esse fato, nós já falamos em alguns vídeos anteriores sobre gestão do tempo. A gestão do tempo é fundamental para que você não caia nessas armadilhas do dia a dia, do esquecimento, da correria, dos atrasos e daí por diante. Rotina parece ser uma coisa tão chata, né? Mas chegar nos compromissos atrasados é muito mais. E quando a gente volta a falar dos filhos, a instalação das rotinas, parece um bicho de 7 cabeças. De fato, é um bicho de 7 cabeças no começo. Ele gera desconforto, porque você passa a ter compromissos, responsabilidades e até mesmo consequências. Em alguns momentos, a falta de gestão de pensamentos, de estar seguindo um caminho certo, vai te gerar sentimentos conflituosos que poderão te levar à frustração, decepção, ansiedade e até mesmo depressão. Então é muito importante que nós possamos estar sempre exercitando uma forma diferente de pensar e de agir. Ou seja, eu vou pensar e vou me comportar de forma que eu não gere desconforto para mim e para os outros. Porque se você não começar a pensar bem antes de agir e pensar de forma positiva, tranquila, satisfatória para você e para as outras pessoas, o desconforto vai vir. Quando eu falo desconforto vai vir e você tem que pensar de forma equilibrada, parece simples? Para muitas pessoas isso não é simples. Então elas preferem se calar, se castrar, né? Para não magoar outras pessoas, quando isso na verdade é apenas um autossabotador. Não funciona a longo prazo. Ele pode até resolver a curto prazo, porque uma hora você mesmo vai ficar muito cansada de estar abrindo mão do seu prazer, do seu conforto, das suas realizações em prol do outro. Isso não tem valor, isso não traz benefício, principalmente para um ambiente familiar, porque vai chegar uma hora em que você vai cobrar isso tudo. Se você não cobrar isso da sua família, você vai se autocobrar. Por que eu estou fazendo isso? Ou o que eu fiz para merecer isso? Merecer o quê? A falta de reconhecimento, às vezes o descrédito e até mesmo o desrespeito pela falta de consideração. Uma vez que você está acostumada a abrir mão das suas coisas, o dia em que você não abrir mão de alguma coisa, você vai virar uma vilã na história. Então isso não é uma coisa saudável ou satisfatória. Dentro de cada ambiente, não importa qual, você vai desempenhar 1, 2, 3, não importa quantos papéis, mas que eles estejam muito claros para você.
para que você saiba se você vai dar conta de desempenhar tantos papéis em um ou vários contextos. Você é única e, como única, você vai ter papel fundamental que diz respeito apenas a você. E isso chama-se tomada de decisão. O que eu quero para mim e principalmente o que eu não quero, o que eu não aceito, o estilo de vida que eu quero ter, como eu vou praticar o sim e o não na minha vida. Muitas vezes o não significa um sim para você. Um não para o outro significa que você não vai renunciar para dar lugar ao prazer do outro. Afinal de contas, você também merece. Você merece tranquilidade, prazer, satisfação, realização. Você também merece o lado positivo da vida. Assim como você tem direitos e deveres, de forma natural, você também vai colher frutos das sementes que você plantou. Então não tem por que abrir mão dos seus prazeres, das suas vaidades, até mesmo das suas virtudes para agradar alguém. Aquilo que os outros te fazem foi porque em algum momento você permitiu. Será que é hora de dar um basta em algumas situações? Vamos voltar ao assunto? Gestão de pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. Um exemplo clássico, já que nós estamos falando de família, você é aquela mãe super presente que faz tudo para o seu filho. De repente você começou a falar não porque você já não dá mais conta. Seja no tempo, seja nas finanças, aqueles presentinhos de antigamente. Você precisa começar a falar o não, porque não tem como manter o sim. E aí começa a vir uma revolta, uma rebeldia, a pirraça, comportamentos que você não era merecedora, mas passou a ser. Entre aspas, é claro. Nós estamos só refletindo como que as coisas acontecem, tanto agradáveis quanto desagradáveis, e por que elas acontecem. O principal X da questão aqui é o porquê. Quando você começa a refletir sobre o porquê de algumas coisas, você começa a perceber os seus excessos, tanto para mais quanto para menos, com pessoas, com coisas e consigo própria. E aí você começa a buscar adequações àquilo que está ou muito ou pouco. Nem sempre a falta de adequação está naquilo que está em excesso, exagero, mas está naquilo que está na falta, na carência. Então, para que você sinta bem, isso tem que ter um equilíbrio. Quando as coisas começam a ter um equilíbrio, a vida fica mais saudável. Você começa a ter uma percepção diferente dos ambientes, das pessoas, até mesmo do emprego, da família, dos amigos. Tudo na sua vida começa a mudar. Essa mudança, ela começa dentro de você. Sabe aquela velha frase? Seja você a mudança que você tanto deseja nos outros. Ela é real. Quando você começa a mudar a sua forma de pensar e de agir, tudo ao seu redor muda. Porque a essa altura do campeonato, a sua forma de pensar e agir já está gerando comportamentos, uma postura diferente. Quem sabe o empoderamento? O empoderamento é uma coisa tão legal porque ele se encaixa até na postura da pessoa. Já parou para pensar que existem pessoas que vivem assim? E olha a diferença daquelas que vivem assim. Aquelas pessoas que vivem assim e aquelas que vivem assim. Imagina, tudo muda. A nossa linguagem física, verbal, tudo está emanando energia, tudo está emanando um significado para as pessoas que você está conversando. O reflexo daquilo que você pensa e sente nos outros é muito empolgante, é estimulante.
Imagina só você com o seu marido. Eu te amo. Aí, de repente, você tem uma reação diferente. Eu te amo. Então, a forma de pensar, sentir e agir muda o padrão das outras pessoas também. A forma como eles estão te vendo. Como alegre, como forte, como espontânea ou o contrário. Triste, fraca, artificial. Toda vez que você pensar em gestão de pensamentos e sentimentos, pense numa peça de teatro e pense qual é o seu papel. Você é protagonista ou você é um coadjuvante? Aonde você está nesse cenário? Nem sempre você precisa ser protagonista. Muitas vezes você vai desejar ser coadjuvante. É natural. Não vai te fazer sentir menor ou menos importante por estar num papel secundário. Às vezes, você vai até agradecer, porque em alguns momentos nós também estamos cansados, estamos tristes ou precisando de maior capacitação. Se você tiver o sentimento de só fazer aquilo que está ao seu alcance, aquilo que você sabe que vai desempenhar bem naquele papel, você não vai passar raiva nem sofrimento, assim como não vai gerar desconforto nos outros. Modo econômico. Faça aquilo que está ao seu alcance. Faça aquilo que você puder. Se desenvolva. Lute, batalhe. Não se preocupe em ser sempre a pessoa alegre. Você é um ser humano que em momentos de cansaço, de tristeza, de fadiga, também vai mostrar uma postura diferente. Isso é mais do que normal. Para mim, para você, para quem está à sua frente, ao seu lado, não importa. Ser perfeito é o que todo mundo quer, mas nem sempre nós somos. A imperfeição é parte da nossa personalidade, do nosso desenvolvimento. Você conhece alguém perfeito? Se você for conversar com essa pessoa que você acha que é perfeita, linda, maravilhosa, inteligente, sábia, você vai ver que ela também tem os sofrimentos. Então ela não é perfeita. Então perfeição é mera vaidade. Por que vaidade? Por que falar de vaidade? Porque na vaidade é onde nós estamos mais escravizados. Quando na verdade a humildade é o desapego, é o reconhecimento do erro, é aquilo que te faz crescer, que faz enxergar aonde você precisa mudar. Para você começar a pensar diferente, você tem que entrar nessa zona de humildade. Porque o vaidoso, ele não costuma pensar que erra. Então ele vai procurar por que erro? Se ele não acredita existir algum tipo de erro em seu comportamento, na sua forma de pensar e agir. Ele é sempre o justo, ele é sempre o capaz, ele é sempre o perfeito. E vamos combinar. Não existe perfeição. Então, para finalizar essa nossa conversa sobre gestão de pensamentos, sentimentos e emoções, que daria horas e horas de conversa, nós estamos falando de amor, que só existe onde tem paciência, tolerância, resiliência. Ou nós estaríamos falando do inverso dela, que seria a raiva, que inversamente proporcional é impaciência, intolerância, é o rabugento. Temos muitos sentimentos para falar. E daqui para frente nós vamos falar sobre vários deles, com vários exemplos, para exercitar uma forma de pensar, sentir e agir diferente. Se você gostou desta conversa, se te acrescentou alguma coisa, indique para um amigo. Se esqueceu de dar o joinha, vai lá, dê o seu joinha e eu te aguardo na nossa próxima conversa. Até breve!